O ministro da Economia, Paulo Guedes, desistiu de ir à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira para apresentar aos deputados a reforma da Previdência do presidente Jair Bolsonaro e a proposta de reestruturação da carreira dos militares. Paulo Guedes decidiu enviar uma equipe técnica, representada pelo secretário da Previdência, Rogério Marinho, para a reunião. Segundo o Ministério, Guedes entendeu ser mais produtivo ir à CCJ quando a comissão definir o relator da reforma. A oposição protestou após a decisão do ministro e propôs até a convocação dele. Depois ficou acertado que Guedes comparecerá à Câmara na semana que vem. O presidente da comissão conseguiu ali um acordo entre a oposição e a base, vamos dizer assim. Quem tem mais detalhes é a Vera Magalhães, que passou o dia hoje lá no tapete verde da Câmara. Pois é, Silvio, eu acho que foi uma decisão do ponto de vista dele e do ponto de vista do interesse unicamente da aprovação da reforma. Eu acho que o ministro agiu estrategicamente correto. Ele iria lá e poderia e correria o sério risco de ficar à mercê da oposição, à mercê do centrão, que está descontente com o governo, por questões que não lhe dizem respeito. Não é a ele que se deve culpar pelo fato de o governo estar patinando na articulação política. Ele, inclusive, foi um dos que falaram para o presidente que era contraproducente a ideia de ficar batendo no presidente da Câmara, batendo na classe política o tempo inteiro. Ele tentou desarmar essa bomba. Houve uma reunião ontem no Palácio do Planalto, na qual estiveram Paulo Guedes, os ministros Santos Cruz e General Heleno, ambos militares, e o Onyx Lorenzoni. Nessa reunião se chegou à avaliação de que o fim de semana tinha sido muito ruim para o governo, de que o governo tinha errado ao deixar que aliados seus, que as suas tropas de choque batessem no presidente da Câmara da maneira como fizeram no fim de semana, que o próprio presidente tinha errado ao entrar nessa guerra, falando lá do Chile a esse respeito, desdenhando da articulação política, como que não conhecesse o que é articulação política ou que achasse que isso não é sua responsabilidade. Nessa reunião se acertou que cessariam os ataques ao presidente da Câmara. Acontece que não cessaram. No mesmo dia, o próprio Bolsonaro retuitou um vídeo ofensivo, tuitado inicialmente pelo jornalista Alexandre Garcia, contra o presidente da Câmara. O próprio Bolsonaro, não se sabe se ele ou Carlos Bolsonaro, mas usou a conta do Jair Bolsonaro para tuitar esse vídeo. E isso causou, de novo, muito ruído na Câmara. Então, uma bomba que vinha sendo desarmada com a ajuda do próprio Rodrigo Maia, para que o Guedes não fosse emparedado na CCJ, começou a se armar novamente. Havia o sério risco dele ser entregue apenas à oposição e apenas ao centrão e que os deputados do PSL não ficassem lá para defendê-lo. Mais do que isso, o presidente da CCJ é do PSL, deputado Felipe Francischini. Até hoje não conseguiu definir um relator para a reforma da Previdência. Então a reforma está parada, não tem previsão para que ela ande e o Guedes corria o sério risco de ser entregue aos leões. Como ele mesmo sabe que é um tanto explosivo, que às vezes não leva desaforo para casa, corria o risco dele ir ao Congresso neste clima de animosidade e bater boca com algum deputado, o que não é nada produtivo para a reforma. Então, neste cenário de crise, fez bem ele não ir à CCJ, para os interesses do seu ministério, que são os de aprovar a reforma. O que tem de ser feito e com urgência é o presidente se convencer de que tem de fazer articulação política, mas para isso são outros 500. Agora à tarde houve a reunião do Conselho de Ministros, que é um grupo mais amplo de ministros, não só esses aos quais eu me referi. Então, nesta reunião se tentaria chegar a um modelo de articulação que se chamem os presidentes dos partidos, em que sejam chamados os líderes partidários e o presidente dê algum tipo de encaminhamento, porque há outras armadilhas sendo montadas na Câmara. Houve resposta à não ida dele, a resposta foi na forma de uma carta de vários partidos, líderes de vários partidos, se comprometendo com a reforma, mas já dizendo que vão suprimir dela alguns trechos, entre eles aquele que deixaria de constar na Constituição a necessidade de futuras mudanças na Previdência. Então, o clima continua ruim aqui. Ele se precaveu e preferiu não ir na CCJ nesse clima tão desgastado que está. E aí, Carlos Andreasa, que leitura você faz aí de mais um dia de empurra, confusão pra lá, pra cá? Pessoal,
Objetivamente, hoje é 26 de março do ano da graça de 2019. E nós não temos a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, formada. É algo excêntrico, absolutamente incomum, que empurra a reforma da Previdência adiante. Ainda que se decida hoje, porque parece estar havendo uma reunião para tentar indicar o relator da PEC na CCJ, ainda que aconteça hoje isso, espero que aconteça, precisa acontecer, o tempo corre demais e corre hostilmente à reforma da Previdência. Dito isso, concordo com a Vera, me pareceu correta a decisão do ministro Paulo Guedes de não ir ao Congresso hoje. O clima está muito conflagrado, ele estaria desprotegido, o PSL, partido do governo, é absolutamente desarticulado, está batendo cabeça, é um problema para o governo. O próprio presidente Felipe Francischini me parece um tanto desorientado, é muito inexperiente. A CCJ está isolada, tem uma concertação do Centrão, para mim, muito claramente, para que a CCJ fique exclusivamente com o PSL, presidência e relatoria. Parece que há um encaminhamento nesse sentido, o que pareceria, em tese, um prestígio ao partido do presidente, tende a ser, pensando em termos políticos, uma armadilha, uma tentativa de isolar o partido PSL para que se enrole nas próprias pernas, o que é bastante provável. Então, tirando essa pressão do Paulo Guedes, negociando um acordo para que ele vá na semana que vem, possivelmente já com a indicação do relator, esperando que os ânimos serenem. Eu acho provável que ao longo dessa semana o tom baixe, eventualmente até um encontro, uma conversa entre o presidente Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia, para que se empurre, se leve adiante a agenda da reforma. É evidente, e eu tenho falado muito sobre isso, que a natureza desse governo, a natureza do próprio presidente Jair Bolsonaro é do conflito. Então, o conflito voltará o conflito com o Congresso, porque de fato é da essência do bolsonarismo a ideia de que a atividade legislativa é criminosa. Então, esse conflito virá mais adiante e será um agente contra a reforma da Previdência. Mais adiante, Silvio, é importante falar sobre essa nota, a Vera falou en passant, é importante falar sobre essa nota do Centrão, porque é disso que se trata, já cortando alguns pontos da reforma. Eu queria falar algo específico sobre isso depois. Perfeito. Joel, suas considerações e depois eu volto com você, Andreasa. Pois é, o Rodrigo Maia acabou de fazer a declaração aqui, né, que sintetiza muito bem o que a gente viu nessa história toda. Eu me coloquei nas últimas, abre aspas, né? Eu me coloquei nas últimas semanas tentando ajudar, cumprindo um papel que não é meu e que é muito perigoso, que é articular de alguma forma pelo governo. O governo não compreendeu minha vontade de ajudar dessa forma. Quer dizer, o governo dependia do Rodrigo Maia. Deu para ele, entregou nas mãos dele a reforma e disse: se vira aí, evidentemente que está entendido. Articula aí, negocia aí, dentro da lei, evidentemente, mas consiga os votos para o projeto, porque é muito importante para o Brasil. O Maia começa a fazer esse trabalho e qual que é a atitude do governo? A atitude do governo é de fuzilá-lo perante a opinião pública por fazer justamente aquilo que o governo tinha dado para ele fazer. Não dá para esperar que alguém vá se sacrificar, servir altruisticamente o governo e ainda aceitar ser massacrado para o governo descolar uns pontinhos de apoio aí na opinião pública, né? Uma situação muito ruim. E qual o problema agora? Com todo esse joguinho do Bolsonaro de dizer eu não sei o que é articular, é óbvio que sabe. Ele foi um deputado pelo PP por muitos anos. Ele votava com o PP para os projetos, por exemplo, para o governo do PT. Bolsonaro foi corrupto por causa disso? Não. Mas ele tinha seus interesses lá dentro, ele queria que fosse. Ele tinha projetos que eram importantes para ele, coisas que ele queria aprovar. Ele não era muito bom nessa negociação, mas ele tinha, e ele aceitava votar com outros em diversos projetos, em diversas vezes aí, defendendo interesses dos militares, das polícias, alguma visão mais conservadora. Ele sempre trazia essas pautas. Foi um deputado como tantos outros, sem brilho, mas como tantos outros. Sabe perfeitamente bem o que é negociar na Câmara e negociar dentro da lei. Ele não foi corrupto, ele não recebeu dinheiro, ele não se vendeu nem nada disso. Apenas fez a negociação e a articulação dentro da Câmara dos Deputados. Então ele sabe perfeitamente o que é. Agora, nessa brincadeira toda, o difícil, o problema, pelo motivo que o Andreasa apontou, porque está claro que isso é da essência do bolsonarismo ser assim, é muito difícil para ele agora passar a negociar e passar a articular, porque é muito difícil conquistar a confiança dos parlamentares.
Como é que um parlamentar vai aceitar, vai entregar algo, vai fazer um acordo, vai votar junto com um projeto tão importante para o governo, sabendo que ele pode ser traído na semana seguinte? Que se o governo quiser algum afago da opinião pública, quiser fortalecer um pouco sua base de militantes, ele vai jogar na fogueira justamente aqueles deputados dos quais ele depende. Então fica muito difícil agora. O trabalho do governo agora, antes de tudo, é de reconstruir a confiança que ele próprio jogou no fogo. Não é fácil, mas é o que precisa ser feito se ele quiser não só afagar uma pequena opinião pública de militantes, mas passar aí os projetos importantes para o futuro do Brasil e que determinarão aí sim o sucesso do governo.